momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade, compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus, como sabemos, tem impactado nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas, os professores e todos os envolvidos convocados a pensar e a agirem, a transformarem e a transporem suas práticas. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Eliana Rella, e ela vai tratar de um tema que certamente é de interesse de todos nós. Vamos conversar hoje, então, sobre a cultura digital e a docência em tempos de Covid-19, pensando justamente sobre as oportunidades e não como um acerto de contas. Professora Eliana Rella, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer ouvi-la. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, a professora Terciane, e agradeço a oportunidade de estar falando a todos vocês, professoras, professores, o público em geral, né? E esse é um tema que me agrada muito, falar de culturas digitais, a imersão na cultura digital, e também a cultura digital como uma possibilidade de memórias, né? Então, eu gostaria hoje de conversar com vocês, não como a doutora em informática na educação, mas como a professora que já experienciou bastante, a pesquisadora, e também a cidadã, que um dia também teve que aprender a usar as tecnologias, né? E que eu brevemente contarei para vocês o meu início, até para compartilhar com vocês que todos nós precisamos, em algum momento, nos despreendermos e nos abrirmos para apreender novas habilidades, novas competências. Então, quando a Terciane solicitou, me convidou para fazer essa fala, eu imediatamente pensei, nossa, eu preciso compartilhar com eles um pensamento que eu acho muito importante nesse momento, que é olhar para as tecnologias não como um peso, não como uma obrigação, não como uma imposição do sistema nesse momento, mas olhar para elas com leveza, com uma certa leveza, e o despreendimento de que é uma oportunidade, né? E não um acerto de contas. Eu normalmente coloco o acerto de contas como aquele momento, meu Deus do céu, agora eu tenho que fazer isso, agora eu preciso fazer isso, mas que coisa tão pesada, que coisa tão ruim. E aí nós vamos postergando as tarefas. Então, justamente, eu gostaria de conversar com vocês e colocar, então, um pouquinho dessas experiências e levantar, acho que 3 pontos essenciais do mundo da cultura digital e que nós estamos, nesse momento, fadados a encontrá-lo, entrar, utilizar e, quiçá, não mais sair dele, né? Essencialmente como professores, daqui mais um pouquinho, todos nós estaremos também, talvez, voltando a ser alunos, fazendo uma formação continuada e utilizando as tecnologias, a cultura digital, lá na outra ponta, lá do outro lado, né? Então, só para comentar com vocês um pouquinho, eu sempre dou muita risada com essa história, e sempre que eu trabalho essa unidade, né, de uso das tecnologias como metodologia para o ensino, eu tenho uma disciplina especificamente na formação inicial de professores, e que eu trabalho uma unidade de 2 semanas, né, com essas possibilidades, né, da cultura digital. E eu sempre conto para eles como que a professora Eliana Rella, né, um dia começou a trabalhar com as tecnologias. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês se reconhecerão na minha experiência, né? Então, vejam só. Quando eu comecei a trabalhar, isso tem uns 30 anos já essa história, tá? Eu comecei a trabalhar com as tecnologias,
Minha filha mais velha estava com 12 anos à época. E numa férias de verão, nós não saímos e, quem sabe ela faz, né, um curso de informática, né, vai aprender um pouquinho. Aí ela passou as férias de verão fazendo o curso e logo em seguida nós adquirimos, então, um computador básico à época, né, para que ela começasse a utilizar. Quando ela começou a utilizar, eu comecei a me encantar com as possibilidades. E eu disse, eu quero aprender isso, né? Eu quero muito aprender. E aí, óbvio, eu não tinha conhecimento nenhum, eu não sabia sequer onde ligava e que tinha um botão para ligar. Quanto menos imaginar a lógica de funcionamento daquela máquina. Então, imaginem vocês devem estar fazendo isso também. Volta e meia, eu dizia, filha, vem aqui, me ajuda com isso. E foram tantas vezes, que certo dia, ela muito impositivamente chegou e disse assim, mãe, quem sabe tu pega um caderno e anota as minhas dicas. Então, foi assim que eu comecei, e tenho certeza que vários de vocês estão passando por isso, e pedindo para os seus filhos, seus sobrinhos, para alguém dar uma mão, né, ajudar. Mas esse é um processo natural, é um processo normal, e quando eu digo entrar na cultura digital, perceber a cultura digital e a apropriação dela com leveza, é isso. Naquele momento foi difícil para mim ouvir essa recomendação de uma filha, né, com 12 anos de idade. Imaginem vocês. Hoje eu olho para isso como uma delícia, uma memória muito boa, que fez parte da minha aprendizagem, fez parte da história das tecnologias na minha vida, da cultura digital, né? Então, contando isso para vocês, eu me coloco como uma eterna aprendiz também do uso das tecnologias, do uso da cultura digital, e essa é uma busca que não para nunca. Então, eu gostaria de comentar com vocês o que nesse momento que nós estamos vivendo, penso para todos, em todos os sentidos, né? Contexto nacional, político, sanitário, econômico, muitos de nós possivelmente com familiares conhecidos, talvez adoentados, né? Mas diante dos outros ciclos de pandemias que nós tivemos na história, eu como prof de história, eu levo sempre o contexto histórico muito presente para poder compreender, né? Então, se eu fiquei pensando, fiquei analisando as pandemias que nós já tivemos, assim, muito brevemente, todos vocês devem ter tido lições na escola sobre as pandemias, né? A peste negra, né? A peste bubônica, a varíola que permaneceu por séculos e séculos e séculos, né? Até que se encontrasse uma vacina. Depois nós tivemos no século XX ali a pandemia da gripe espanhola, né? Que também foi assim um momento terrível da nossa história. E eu fiquei pensando, o que nós temos nesse momento do Covid que se diferencia dos outros momentos? Nós estamos vendo, da época, né, também recomendando isolamento, recomendando higienização, arejamento dos lugares, né, isso também estamos tendo agora. Mas o que nós estamos tendo de diferente, né? Qual o nosso grande diferencial agora? São exatamente as tecnologias de comunicação, né? Que ao mesmo tempo que nós estamos fazendo um isolamento, nós estamos próximos. E eu vejo, por isso que eu digo assim, olhar para as tecnologias nesse momento como algo leve, porque elas estão nos propiciando a manter o vínculo com as aprendizagens, o vínculo com o processo escolar. Pode não ser necessariamente com a escola, naquela ideia física que nós temos, né, que todo dia a gente se arrumava direitinho, né, pegava o seu transporte, vai lá para a escola, encontra os alunos. Agora nós temos um outro espaço de escolarização e aprendizagem, que é um espaço diferente, né, onde eu não preciso mais me locomover
mas eu tenho a oportunidade de estar mantendo esse vínculo. Pensemos nós, no início do século XX, o que aconteceu com as pessoas, né? E o que teria acontecido também com o processo de escolarização naquele momento. Então, nós estamos tendo esta oportunidade e estamos sendo atravessados, literalmente, pelo uso das tecnologias, né? Então, muitos de nós, eu ouço, converso com vários professores, vários colegas, e muitos têm dito isso com muito peso. Me custa muito usar, me custa muito enfrentar, né, a tecnologia, me custa muito enfrentar uma aula virtual, ter que produzir um vídeo, ter que escrever alguma coisa num ambiente para mandar para um aluno. Mas esse é um momento que está literalmente nos atravessando, né? E ao atravessar a nós como, eu digo, cidadão, né? Como uma pessoa da sociedade, está atravessando também como profissional. Então, nós temos essa emergência, e como cidadão, eu coloco isso, obrigação, de inserirmos os nossos alunos também. Muitos estão dizendo, agora ficou evidente que nem todos têm acesso às tecnologias. Sabemos disso. Mas temos muito mais acesso do que não acessos. E nesse momento, vamos pensar, não na falta do acesso, mas vamos pensar na oportunidade que nós, docentes, estamos tendo para construir uma competência e construir habilidades que nos serão muito caras daqui para frente e que nos trarão muitas oportunidades. Eu incluo nessas oportunidades não só como mercado de trabalho, não só como oferta de estratégias diferentes para os nossos alunos, né, como possibilidade do nosso aluno lembrar, e aquele professor que um dia trabalhou comigo, a possibilidade de construir uma palavra cruzada numa ferramenta digital, né? Então, isso também é uma oportunidade bonita para os nossos alunos lembrarem de nós, né? Então, vamos aproveitar esse momento como cidadão, em primeiro lugar, né, para inserir essa continuidade da escola e da aprendizagem com nossos alunos, e essa possibilidade dessa memória também para os nossos alunos. E tem um outro fator que eu gostaria de comentar com vocês, brevemente, mas que eu acho que isso é fundamental, e talvez poucos profissionais estejam se dando conta. Nós estamos num momento que, ao sermos atravessados pela tecnologia, ao sermos desafiados pela cultura digital, nós estamos produzindo memórias, e memórias de um modo muito diferente e num espaço muito particular. Que memórias são essas? Toda a nossa produção intelectual, como profissionais, e toda a nossa produção afetiva, nossos recados para os nossos alunos, nossas mensagens de estímulo a eles, de continuarem, de lerem, lembrarem, olha, fulano, você ainda não me entregou aquela tarefa, quem sabe você ainda mande. Quer dizer, essas são possibilidades de registros de memórias que nós não tivemos em tempos anteriores, em tempos de outras pandemias, né? Então, eu vejo também esse momento como um momento muito rico, muito particular para cada um de nós, como cidadão, novamente, né, que eu não separo isso da docência, né, porque nós temos uma concepção de mundo nisto, né, nesse nosso trabalho, mas essa memória que nós estamos construindo. Então, que legado nós estamos deixando para a história da educação também, que isso é muito bonito, né? E é algo que ficará acessível também para pesquisadores, para curiosos, né? Outras oportunidades de registro de uma história, que não será só a história do caderno do professor, mas que será também a história dos afetos, né?
a história das estratégias, a história das possibilidades que eu criei como professor nesse momento, e também das possibilidades que eu criei para superar os medos do enfrentamento de uma tecnologia que está me atravessando num momento que eu não queria, que eu não esperava, e que eu estaria postergando, né? Eu estaria empurrando esse momento lá para frente, no futuro. Mas o futuro chegou muito antes do que eu imaginava, né? Então, esse futuro vem carregado também dessa potencialidade de eu fazer esse registro de memória, de registrar essas memórias dos meus alunos, da interação que eu posso fazer. Mas eu volto a dizer, principalmente dos afetos que nós podemos construir, manter, né? E promover com os nossos alunos, dos nossos alunos entre eles, e nessa expectativa de manter uma ideia de escola, né? Então, eu agradeço vocês neste momento e só reforço isso, que cada um de vocês pense nessas 3 possibilidades. A possibilidade que eu estou tendo de construção de uma competência, né? A construção de memórias que antes não eram possibilitadas como registro, né? E essa outra parte que eu acho que é muito importante também, do desafio e do enfrentamento que eu faço como pessoa e como cidadã, né? Na construção também de uma possibilidade nova, de uma concepção nova de escola. Então, fica o meu agradecimento à audição de vocês, e fica o meu desejo que vocês consigam realmente perceber, assim, não como um acerto de contas, mas com um momento de leveza e uma oportunidade muito grande para o nosso fazer docente. Muito obrigada, um forte abraço a cada um de vocês, um abraço muito carinhoso e leveza no enfrentamento deste momento. Muito obrigada, Eliana. Eu acho que a tua fala, né? Eu penso que a tua fala vem justamente ao encontro desse convite que o tempo que nós estamos vivendo nos coloca, do desejo de aprender, mas justamente por estarmos e sermos docentes, buscarmos as alternativas para sermos presença, para continuarmos alimentando os vínculos com os nossos estudantes, com suas famílias, essa abertura como desafio para a construção de novas competências, né, e a capacidade permanente, não apenas dos nossos estudantes, mas nós também, de aprendermos. Então, Eliana, eu quero realmente te agradecer muito nesse momento por essa primeira abordagem, né, porque eu te convido para conversarmos e darmos continuidade a essa conversa num segundo momento sobre cultura digital e docência em tempos de Covid-19, e eu faço o convite também para que outros professores, gestores, coordenadores pedagógicos, interessados, né, estudantes, que estejam interessados nessa conversa, nesse debate, nos enviem seus comentários, seus questionamentos, suas sugestões. Esse é um espaço, né, e nós estamos aqui colocados para conversarmos, para termos interlocução e uma construção coletiva também de novas oportunidades, criações pedagógicas. É um momento realmente coletivo de compartilhamento do que sabemos, do que pensamos e do que somos. Então, muito obrigada, Eliana, um grande prazer te ouvir. E Terciane, quem sabe já deixamos um convite com uma prévia, né? Quem sabe assim acenar um pouquinho, né? Deixar um gostinho de quero mais para os nossos ouvintes, de numa próxima sessão talvez nós trabalharmos o que são esses espaços de memórias, né? Que hoje estão construídos, estão disponíveis na rede internet, e que nós podemos fazer uso deles como memórias externas, que eu chamo, né? E também como espaço de nossas produções de memórias e um acompanhamento do nosso próprio processo de reinvenção de nossas práticas e nossos saberes. Fica esse nosso convite para pensarmos que memórias estamos construindo das nossas práticas pedagógicas, dos nossos vínculos,
E, quem sabe, numa próxima conversa, possamos ouvir novamente a professora Eliana. Um grande prazer, obrigada, Eliana Rella, por essa oportunidade, e a cada um que esteve acompanhando essa nossa conversa. Um abraço e até a próxima.